A ascensão de Camila ao posto de rainha foi um momento que o público britânico outrora considerava impossível, uma transição recebida com uma forte sensação de inquietação e a persistente lembrança de um passado conturbado. Ela passou décadas no centro de uma intensa reação emocional, mas assim que a poeira da coroação parecia assentar uma nova sombra, pairou sobre seu santuário particular em Wiltshire. Começaram a circular notícias de uma descoberta que abalou os próprios alicerces da Casa de Windsor, envolvendo itens do cofre real encontrados dentro das paredes de sua propriedade privada Raymill House. Essa descoberta não apenas levantou questões sobre o protocolo, reacendeu uma tempestade sobre seu verdadeiro lugar na monarquia e a legitimidade de seu reinado. Raymill House era o refúgio de Camila desde 1996, uma extensa propriedade que ela comprou após o divórcio de Andrew Parker Bowles. Era o lugar para onde ela se retirava para escapar da intensidade sufocante da vida na realeza, uma casa repleta de ecos de casamentos em família e retratos de aniversário particulares. Durante anos o público a viu como um símbolo de sua independência, um canto tranquilo da Inglaterra, onde ela podia simplesmente ser ela mesma. No entanto, durante uma recepção beneficente privada organizada para apoiar a educação infantil, a imagem cuidadosamente mantida da propriedade foi destruída por um único momento inesperado. Um novo membro da equipe doméstica, percorrendo os cômodos silenciosos para garantir que tudo estivesse em ordem, notou um pequeno objeto brilhante no chão. Pensando ser apenas um enfeite qualquer, a criada o colocou cuidadosamente sobre uma cômoda na intenção de que a governanta o encontrasse mais tarde. Ela não tinha como saber que o objeto em suas mãos era uma relíquia de valor inestimável que pertencera à própria Rainha Elizabeth II. A tensão aumentou quase imediatamente quando a Rainha Camila entrou na sala acompanhada pela Princesa Anne para o que deveria ser uma conversa particular. O relacionamento entre as duas mulheres sempre fora descrito como distante e reservado, mas a calma foi substituída por um confronto acirrado e cortante. A voz de Anne, geralmente um modelo de contenção real, elevou-se a um volume que ecoou pelos corredores, enquanto ela acusava Camila de ter se apropriado do que não lhe pertencia. A princesa real não se conteve suas palavras carregadas de décadas de ressentimento enquanto exigia saber por que os bens pessoais de sua mãe estavam escondidos em uma propriedade privada. As tentativas de Camila de apaziguar a situação foram inúteis diante da fúria de Anne, que culminou em uma declaração contundente de que não importa qual coroa Camila usasse, ela jamais seria vista como uma verdadeira rainha. A discussão foi tão acalorada que a segurança precisou intervir e o príncipe William foi chamado ao local depois que um guarda ouviu os gritos. O encontro entre William e sua madrasta foi breve e tenso, durando menos de um minuto antes que ele se retirasse da sala. Embora o evento beneficente tenha continuado, a atmosfera havia mudado e a expressão de angústia no rosto do rei Charles revelou que o segredo já havia sido revelado. Este incidente não foi apenas uma disputa isolada sobre joias. Foi o capítulo mais recente de uma rivalidade que remontava ao início da década de 1970. O atrito entre Anne e Camila tinha raízes em seu passado em comum, com um homem chamado Andrew Parker Bowles. Muito antes de se casar com Camila, Andrew teve um relacionamento amoroso com a princesa Anne. Eles formavam um par formidável, mas as rígidas regras religiosas da época impossibilitavam o casamento, pois Andrew era católico. Quando ele finalmente se casou com Camila em 1973, o vínculo entre ele e Anne não se desfez simplesmente. Rumores persistiram por anos de que eles permaneceram próximos mesmo enquanto Andrew era casado com Camila, criando uma base de desconfiança mútua que nunca se dissipou completamente. Quando Charles finalmente se casou com Camila, o ressentimento de Anne só aumentou, alimentado por um sentimento de lealdade à falecida rainha e à memória da princesa Diana. A mudança de poder após a morte da rainha Elizabeth II levou essas tensões até um ponto de ruptura. Embora a falecida rainha tivesse dado sua bênção para que Camila fosse intitulada rainha consorte, a coroação trouxe uma reviravolta chocante. Charles anunciou que sua esposa seria conhecida simplesmente como rainha, abandonando completamente o título de consorte. Para Anne, isso foi uma violação direta dos últimos desejos de sua mãe, uma atitude que ela considerou um ato de ambição desmedida.
Ela expressou abertamente suas queixas, encontrando apoio entre aqueles que acreditavam que a monarquia estava se afastando demais de suas raízes tradicionais. A descoberta na Rape Mill House apenas reforçou a narrativa de que Camila era uma mulher que se apropriava do que pertencia aos outros, uma reputação que carregava desde que entrou para a órbita da realeza. Sua bisavó, Alice Keppel, fora amante do rei Eduardo VII, uma ligação da qual Camila supostamente se gabava desde a época de estudante. Essa sensação de destino histórico pareceu guiá-la durante a juventude, levando-a ao príncipe Charles, em uma partida de polo em 1970. A conexão entre eles foi imediata e profunda, um laço que sobreviveu ao seu casamento com Andrew e ao casamento dele com Diana. Enquanto Charles estava servindo na marinha, Camila consolidou seu lugar na sociedade, mas nunca se desapegou completamente do príncipe, que permaneceu cativado por ela. Mesmo depois de Charles se casar com Lady Diana Spencer, em um casamento que cativou a imaginação do mundo, Camila permaneceu uma presença constante, quase invisível. Antes a infame pulseira F&G, um presente de Charles para Camila, poucos dias antes de seu casamento com Diana, serviu como uma lembrança perturbadora de onde realmente estava seu coração. Diana, jovem e isolada, viu-se presa em um casamento sufocante desde o início. Enquanto lutava contra a depressão pós-parto e a imensa pressão de seu papel, Charles refugiava-se em sua propriedade de Highgrove, convenientemente localizada perto da casa de Camila. Os encontros secretos e as traições silenciosas tornaram-se a base de uma tragédia que acabaria por se desenrolar em um palco global. Camila se posicionou não apenas como amiga, mas como uma espécie de esposa sombra, garantindo que a lealdade emocional de Charles permanecesse com ela. A solidão de Diana acabou por levá-la a um ato desesperado de rebeldia, as gravações secretas e a colaboração com Andrew Morton. Quando o livro Diana, Sua Verdadeira História foi lançado em 1992, o mundo foi forçado a confrontar a realidade do casamento real. As revelações foram devastadoras, pintando o retrato de uma princesa sofrendo em silêncio enquanto seu marido mantinha um caso amoroso com outra mulher. O palácio mergulhou no caos e a subsequente separação de Charles e Diana apenas deu aos amantes mais liberdade, mesmo enquanto o ódio do público por Camila atingia o auge. Os escândalos da década de 1990, incluindo as humilhantes gravações telefônicas vazadas, conhecidas como Tampongat, abalaram a monarquia. A natureza crua e íntima das conversas entre Charles e Camila chocou uma nação que ainda via a coroa como um símbolo de autoridade moral. Embora o escândalo tenha envergonhado o futuro rei, consolidou o status de Diana como uma heroína trágica. Sua entrevista ao programa Panorama em 1995, na qual ela declarou que éramos três neste casamento, foi um ataque direto à mulher que ela acreditava ter destruído sua vida. A honestidade de Diana foi uma bomba que deixou Camila sem escapatória, tornando-a a mulher mais odiada da Grã-Bretanha. A trágica morte de Diana em um túnel de Paris em 1997 apenas intensificou a raiva direcionada a Charles e Camila. O público lamentou a princesa do povo com uma ferocidade que ameaçou a sobrevivência da Casa de Windsor. Muitos acreditavam que se Diana não tivesse sido expulsa da família, ainda estaria viva. Diante dessa dor avassaladora, a rainha Elizabeth teria ficado furiosa, exigindo que Charles terminasse seu relacionamento com Camila pelo bem da coroa. Mas Charles permaneceu inflexível, escolhendo Camila em detrimento da aprovação de sua mãe e do público. Ele deixou claro que ela era inegociável, uma presença permanente em sua vida, independentemente do custo. Foram necessários 8 longos anos de cuidadosa reabilitação de imagem, antes que a rainha, a contragosto, permitisse o casamento em 2005. Camila trabalhou incansavelmente para suavizar sua reputação, dedicando-se a obras de caridade e evitando qualquer tentativa de substituir Diana nos corações de William e Harry. Ela se concentrou em seus deveres, demonstrando uma firmeza e lealdade que por fim lhe renderam o respeito da rainha. Por ocasião do jubileu de platina em 2022, Elizabeth sentiu-se confiante o suficiente para solicitar que Camila fosse conhecida como rainha consorte. Era uma validação há muito esperada,
Mas a jornada até esse título foi pavimentada com a ruína da felicidade de outra mulher e uma série de escândalos que quase levaram ao fim da monarquia. A coroação em 2023 representou a vitória definitiva para Camila, o momento em que ela alcançou o ápice do sistema de classes britânico. Contudo, a descoberta da relíquia real em sua propriedade particular sugere que o passado nunca é verdadeiramente enterrado. Para críticos como a princesa Anne, o incidente foi a prova de que os padrões do passado permanecem inalterados. A divisão dentro da família continua a se aprofundar, enquanto a geração mais jovem e os tradicionalistas lutam para conciliar o papel moderno da rainha com a história que ela carrega. A vida de Camila é um testemunho do poder da persistência e da estratégia, a história de uma mulher que esperou nos bastidores por décadas até que o palco finalmente chegasse até ela. Enquanto a família real avança sob um novo reinado, as questões em torno da legitimidade de Camila e suas escolhas continuam a pairar no ar. O broche em Ray Milhouse foi um simples engano ou sintoma de um profundo senso de privilégio. O público permanece dividido, oscilando entre a admiração por sua resiliência e uma lealdade persistente à princesa que perdeu tudo. A monarquia é sempre um equilíbrio entre tradição e sobrevivência. Agora precisa lidar com as complexidades de uma rainha cuja trajetória até o trono foi tudo menos convencional. Os ecos das palavras de Diana ainda ressoam pelos corredores do palácio, lembrando a todos que, embora títulos possam ser mudados, a história é muito mais difícil de reescrever. Esta história de Camila é uma história de extrema resistência, mas está para sempre entrelaçada com o legado de um casamento conturbado e uma coroa conquistada com sacrifício. Seja vista como uma esposa devotada que salvou um rei, ou como uma figura calculista que desmantelou uma família, seu impacto na monarquia britânica é inegável. A descoberta em Wiltshire serve como um lembrete de que mesmo nas vidas mais protegidas, os segredos encontram uma maneira de vir à tona, desafiando as narrativas de poder cuidadosamente construídas. Enquanto o sol se põe sobre Ray Milhouse, a casa permanece um símbolo de seu mundo privado, um mundo que, apesar de todo o luxo, jamais consegue escapar completamente do peso do cofre real e das expectativas de uma nação que se lembra de tudo. A tensão entre a princesa Anne e a rainha Camila é emblemática da luta mais ampla dentro da instituição para encontrar um senso de paz. Charles, frequentemente no meio do fogo cruzado, se vê tentando manter a dignidade de seu cargo, enquanto sua família permanece fragmentada por antigas mágoas. A busca na propriedade de Wiltshire, embora não tenha revelado novos itens, deixou uma mancha indelével na confiança entre os membros mais antigos da família real. No mundo de alto risco da monarquia britânica, cada gesto é minuciosamente analisado, e cada item desaparecido é um potencial escândalo. A verdadeira rainha, da qual Anne falava, é um ideal que talvez não exista mais em um mundo onde os desejos pessoais frequentemente se chocam com o dever institucional. Em última análise, a história de Camila é uma narrativa de conquista e de apego, de assegurar um lugar que antes pertencia a outro. Dos maridos que amou a coroa que agora usa sua vida, foi definida por uma busca incessante por relevância e estabilidade. O fascínio do público por seu passado não é mera curiosidade sensacionalista. É um reflexo dos valores profundamente enraizados associados à coroa. Enquanto a memória de Diana permanecer viva, Camila sempre será medida por um padrão de perfeição que nenhum ser humano pode realmente alcançar. Seu reinado é um período de transição, uma ponte entre o velho mundo da falecida rainha e o futuro incerto da próxima geração. Os objetos reais no cofre são mais do que simples joias. São símbolos de continuidade e da sagrada confiança depositada na soberana. O fato de terem sido encontrados em uma propriedade privada longe dos registros oficiais representa uma quebra que atinge o cerne do protocolo real. Isso desafia a ideia de que a rainha é uma serva do povo, sugerindo em vez disso uma pessoa que vê os tesouros do Estado como espólios pessoais. Para uma monarquia que busca provar seu valor em uma sociedade moderna e democrática, tais percepções são perigosas. Camila agora precisa se esforçar mais do que nunca para provar que é digna do título pelo qual tanto lutou. O retrato dela, feito em seu 78º aniversário e tendo como pano de fundo a Ray Milhouse, é
tinha que a Thomas Knight tinha a intenção de mostrar uma mulher em paz com seu legado. Mas a realidade é bem mais turbulenta. Por trás dos sorrisos e das recepções beneficentes, esconde-se uma família que ainda lida com as consequências de um século de dramas. A propriedade privada em Wiltshire, outrora um santuário, é agora um local de disputa, um lugar onde o privado e o público colidiram de uma forma que jamais poderá ser completamente desfeita. O futuro da monarquia britânica depende de sua capacidade de superar essas queixas pessoais e se concentrar no dever que a coroa exige. Camila provou que consegue sobreviver a quase tudo, desde a difamação pública até a desaprovação de uma rainha. Mas o desafio de governar é diferente do desafio de sobreviver. Requer um nível de confiança que se conquista através da transparência e do compromisso com o bem comum. Enquanto a história da descoberta em Wiltshire continua a se desenrolar nos sussurros da corte, o mundo aguarda para ver como a rainha reagirá. Será ela capaz de unificar uma família dividida há tanto tempo, ou as sombras do passado continuarão a assombrar seu reinado até o fim? A coroa é pesada, não apenas pelo ouro, mas também pelo fel das histórias que carrega. Nos corredores do poder, o silêncio muitas vezes revela mais do que os discursos. A busca silenciosa pela propriedade, as discussões sussurradas a portas fechadas e os olhares frios em eventos oficiais apontam para uma monarquia ainda em guerra consigo mesma. A jornada de Camila de amante a monarca está completa, mas a batalha pela alma da família está longe de terminar. Os itens recuperados da casa Ray Mill foram devolvidos ao cofre, mas as questões que suscitaram permanecem em aberto, desafiando a narrativa de uma transição tranquila. A monarquia britânica continua sendo a novela mais longa do mundo, um drama onde os figurinos são reais, e o que está em jogo é o futuro de uma nação. Ao analisarmos a vida da rainha Camila, vemos uma mulher que dominou a arte da estratégia a longo prazo. Ela compreendeu que o tempo pode ser um poderoso aliado e que a persistência muitas vezes triunfa sobre a paixão. Mas também aprendeu que toda vitória tem um preço e que a coroa que tanto almejou é inseparável das controvérsias que a levaram até ela. A propriedade em Wiltshire será sempre o seu lar, mas também será o lugar onde a máscara da realeza caiu, revelando as tensões humanas que se escondem sob a superfície do trono. A saga dos Windsor continua uma história de amor-poder e a complexidade inerente ao coração humano. A relação entre a coroa e o público é uma dança delicada entre mistério e familiaridade. A presença de Camila desafiou esse equilíbrio, trazendo a complexidade da vida real para o mundo estruturado do palácio. Sua história nos lembra que os membros da realeza não são apenas símbolos, mas pessoas com histórias que muitas vezes são tão imperfeitas quanto as nossas. O desafio para a monarquia é usar essas imperfeições para se conectar com o público moderno, sem perder a aura de majestade que torna a coroa tão significativa. Resta saber se Camila conseguirá alcançar esse objetivo, mas sua história está longe de terminar. Em cada cofre real existem objetos que contam a história do passado de uma nação. Broches, tiaras e cetros que testemunharam a ascensão e queda de impérios. Possuir esses objetos é possuir a própria história. Para Camila, a jornada para possuir essa história foi longa e difícil, marcada por momentos de profunda solidão e intenso escrutínio público. A descoberta na Casa Ray Mill é apenas mais um capítulo em uma vida definida pela busca por um lugar à mesa. Enquanto continua seu reinado, ela precisa decidir que tipo de legado deseja deixar, um de escândalo e estratégia, ou um de serviço genuíno e reconciliação. O mundo continuará a observar a rainha Camila não apenas pelas joias que usa, mas pelo caráter que demonstra. O caminho que trilhou foi uma jornada única e controversa que mudou a monarquia britânica para sempre. O incidente da Ray Mill House desaparecerá dos anais da história da realeza, mas as questões de confiança e legitimidade que suscitou permanecerão. No fim das contas, a coroa pertence ao cargo, não ao indivíduo, e a verdadeira medida de uma rainha é como ela honra esse cargo aos olhos da história. O drama da descoberta em Wiltshire nos lembra que mesmo para uma rainha nada é verdadeiramente só dela. Tudo pertence à coroa e a coroa pertence à posteridade.
O legado da princesa Diana continua a projetar uma longa sombra sobre cada passo dado pela família real. É um parâmetro de carisma e conexão que Camila precisa administrar diariamente. A memória do público é longa e os laços emocionais formados com Diana não foram facilmente rompidos por sua morte ou pelo passar do tempo. O desafio de Camila é construir um novo tipo de conexão baseada na maturidade no dever e em uma presença discreta que apoia o rei. O incidente com a princesa Anne mostra que, mesmo dentro do círculo íntimo, a comparação com o passado é constante e muitas vezes implacável. Enquanto Charles e Camila conduzem a monarquia para uma nova era, fazem-nos cientes de que os olhos do mundo estão sobre eles. Cada interação, cada mudança de título e cada descoberta em propriedades privadas torna-se parte de uma narrativa que define a coroa moderna. A saga da Casa Raymil é um conto de advertência sobre os limites entre a vida pessoal e a responsabilidade real. Para uma rainha não existe um santuário verdadeiramente privado. A coroa a acompanha em todos os cômodos. A sobrevivência da instituição depende da sua capacidade de manter os padrões do passado, adaptando-se às realidades do presente, uma tarefa que permanece o principal desafio do reinado de Camila. Em última análise, a história dos itens desaparecidos é uma história sobre a fragilidade da confiança na realeza. É um lembrete de que até mesmo as figuras mais poderosas estão sujeitas às regras e expectativas de seus papéis. O histórico de Camila de tomar posse de coisas, seja um marido, um título ou um broche, tornou-se um tema definidor de sua vida pública. Para mudar esse padrão, ela precisa demonstrar um nível de altruísmo que corresponda ao peso da coroa que ostenta. O futuro da monarquia britânica está sendo escrito nesses momentos de tensão e verdade, moldando um legado que será julgado por gerações.